Olá, meu nome é Carlos e vou fazer agora a apresentação do projeto de iniciação científica, onde o orientador foi o professor Fábio Rafael da Cunha, onde agora vamos realizar a simulação numérica do combustor de Mitchell para verificar o efeito da umidade sobre o monóxido de carbono. Aqui temos a introdução ao tema, onde a combustão ela tem um papel primordial na evolução da humanidade, onde revolucionou toda a mobilidade humana como conhecemos hoje, como a aquisição de carros, trens, aviões, entre outros. Temos também que foi uma evolução para tarefas cotidianas como conhecemos hoje, como o próprio acendimento de um fogão movido a gás que utiliza processo de combustão, ou até a própria propulsão de foguetes. O carvão mineral é a principal fonte de produção de energia elétrica obtida através de processos de combustão. Então, o estudo disso implicaria numa diminuição de poluentes que são emitidos, como o próprio monóxido de carbono, dióxido de carbono, a fuligem, vários outros tipos de poluentes que são emitidos através de processos de combustão. Logo, nós temos o Mitchell e os trabalhos de Mitchell de 75 e 80, onde é investigada a formação de óxido de nitrogênio em chamas de difusão laminar aximétricas para o metano no ar. Um trabalho de Smoke, ele aplica um modelo de diferenças finitas para estudar sistemas de cofluxos confinados e não confinados, para um modelo de combustão com ênfase na química de taxa finita de uma chama de difusão laminar em um domínio aximétrico bidimensional. Temos os queimadores utilizados no experimento de Mitchell, que eles definem uma estrutura tridimensional para no mínimo um dos reagentes, ou seja, do apresentado no Smoke não poderia ser utilizado por ser um domínio bidimensional, mas eu vou exemplificar isso mais para frente no modelo que será utilizado. Ou seja, condições de contorno simplificadas que são utilizadas, com configurações aximétricas bidimensionais, que conseguem descrever esses experimentos, mesmo sendo com estrutura tridimensional, que são os apresentados em Cunha e Vera de 2021, onde é descrito um modelo de forma tridimensional, utilizando o código MATLAB, baseado no CVFEM. Para descrever de forma detalhada as condições de contorno de entrada tridimensional que é descrito no modelo experimental do Mitchell. E com isso é possível investigar alguns efeitos de parâmetros físicos e químicos acarretados nesse processo do combustor do Mitchell. Aqui nós temos o modelo de combustão utilizado, onde você tem as equações do escoamento do próprio gás que aplicado nas equações de Navier-Stokes, que você tem a equação de conservação de massa e quantidade de movimento linear. Você também tem as frações de massa de espécies químicas, que para isso você precisa, para calcular essa fração de espécies químicas, você precisa de um mecanismo de reação, que eu vou falar no próximo slide, para fazer o cálculo das espécies químicas, que é através dessa RK, que é apresentado e dado por essa equação. Com isso, a gente precisa de um mecanismo de reação. Existem vários mecanismos de reação, até mecanismo de reação global, de passo único, de passo duplo, e um mecanismo detalhado, que seria um mecanismo que a gente vai utilizar nesse trabalho, onde você tem esse instituto, que é o GRI, que ele tem vários mecanismos e versões dele, onde foi escolhido, para esse caso, o GRIMEC 3.0. Por que foi escolhido esse instituto do GRI, que é um tema aqui detalhado? Provavelmente para o metano, que seria o nosso combustível que vai ser utilizado, e ele tem uma quantidade expressiva de dados experimentais. Nele contém 325 reações, 53 espécies químicas, incluindo a formação de NOx e químicas de requeima. Com isso, para o cálculo da conservação de energia e da própria temperatura, é utilizada essa equação e é apresentada aqui abaixo uma dependência da entalpia absoluta de cada espécie química, que foram as 53 que falei anteriormente, com essa temperatura que é dada pela reação abaixo. Logo, para fazer a determinação dessas temperaturas durante o processo de simulação, é utilizado o método Newton-Raphson, que é explorando essa relação que é apresentada abaixo, da entalpia, com a entalpia absoluta. Aqui, logo, como eu falei, no trabalho de Cunha, e Cunha Ferracci, no caso que seriam de 2010, que é apresentado, e no 2020, que tem um artigo mais simplificado que mostra alguns detalhes desse código também, né? Que ele foi desenvolvido na linguagem MATLAB, que basicamente ele faz a solução de uma conservação de uma escala genérico,
onde você tem o termo transiente, o termo de advecção, de difusão e o termo de fonte, que é calculado através do nosso mecanismo de reação química. Aqui nós temos uma tabela onde eles vão mostrar as formas particulares na nossa equação de conservação do nosso escalar genérico, onde você, considerando os termos, né, você tem o próprio variável do escalar genérico, que a gente determina, o nosso termo de difusão, que é o nome maiúsculo φ, e nós temos o termo de fonte. Ou seja, você considerando como o seu escalar genérico e nulos os outros das variáveis, você vai cair na equação de conservação de massa, que foi apresentada da primeira equação de Navier-Stokes. E assim vai para todas as outras equações de conservação, como a quantidade de movimento, nas duas direções, nessa conservação de energia, conservação de fração de massa. Agora vamos falar mais um pouco sobre o nosso caso de simulação, onde o experimento de Mitchell ele foi projetado para coletar as informações de propriedades físicas e químicas para uma chama de difusão laminar fechada, constante, a uma pressão atmosférica mesmo, para a combustão do metano, onde, no nosso caso também, o combustível é o metano e o oxidante é o ar, e que eles são inseridos no combustor por placas perfuradas contendo uma distribuição concêntrica, que nós vamos apresentar agora o nosso esquemático, nossa combustão de Mitchell, que está na figura 1, que seria no próximo slide, que temos esse desenho esquemático dessa chama, dessa combinação dessas chamas de difusão laminar. Aqui nós temos o esquemático do combustor de Mitchell, onde você tem uma visão frontal aqui em detalhes da sua entrada de combustível, do próprio ar, de como são feitos esses cilindros, etc. E aqui agora temos um corte transversal nesse combustor, onde a gente pode ver que você teria a entrada onde você tem uma quantidade maior de furos, essa entrada de oxidante, e nessa quantidade menor no centro, são todos concêntricos, como eu falei anteriormente, essa entrada de combustível. Aqui nós temos agora o nosso domínio de simulação, onde você todo tem que fazer esse domínio para a realização e aplicação de condição de contorno, de entrada, criação de malha, etc. Por fim, aqui nossa apresentação do nosso experimento de Mitchell, foi observado que existe alguma infiltração de umidade na saída do combustor. E o que isso acredita no final das contas? Que vai ter algum impacto nos nossos resultados experimentais. Ou seja, uma análise desse efeito da umidade sobre o monóxido de carbono é extremamente importante para esse caso de estudos. Alguma modelagem adequada para a reação de combustão para essa análise vai buscar verificar essa influência dessa umidade sobre o nosso monóxido de carbono na saída do combustor para esse experimento utilizando o nosso mecanismo de reação Grignard 3.0. Aqui nós vamos falar agora dos nossos resultados obtidos e vamos discutir um pouco sobre eles. Aqui nós temos nossos perfis radiais de fração molar, onde é feito cortes na direção Z, você tem 1,2 cm, 2,4 e 5. Ou seja, quanto maior for essa quantidade de centímetros, 5 cm seria mais perto da saída do combustor. É realizado duas simulações, com ar seco entrando no combustor e ar úmido entrando no combustor, para tentar fazer essa simulação dessa umidade. Podemos ver que considerando o ar úmido, você tem uma aproximação melhor, mesmo pequena, dos seus dados experimentais. Aqui nós temos o perfil de fração molar agora do dióxido de carbono e da própria água, sem essa umidade. Também é visível que você tem uma aproximação melhor dos seus dados, considerando o ar úmido entrando. E por fim, aqui nós temos agora o nosso monóxido de carbono e do H2, onde aqui podemos verificar que em Z igual a 5, que seria na saída do combustor, você vê uma diferença bastante considerável dos seus termos experimentais para simulados. A hipótese inicial que foi adotada seria que você tem essa diferença grande por causa que a gente foi considerando o ar entrando, a umidade na entrada do combustor, sendo que foi descrito no experimento de Mitchell que você tem umidade na saída do combustor. Ou seja, com essa simplificação, você vai verificar que teria mais influência da umidade realmente na saída do combustor, que foi o que aconteceu. Porque, agora a pergunta vai ficar, por que não foi feito uma simulação considerando a umidade na saída do combustor? Isso
ficaria complexo e demoraria muito tempo para fazer simulações e verificação disso. Então foi determinado no primeiro momento apresentar esses resultados, que são resultados significativos para a simulação, considerando essa umidade na entrada do combustor, que você teve uma melhoria de resultados. Logo, podemos concluir que, com esses resultados objetivos, é visível essa melhora da concordância com os dados experimentais de Mitchell da simulação, considerando tanto o ar úmido como o ar seco na entrada do combustível. Em praticamente todos os casos, com esse acréscimo da umidade, os resultados têm uma concordância bastante significativa com os dados experimentais, assim validando a simulação de combustão que foi realizada. Para trabalhos futuros, a gente considera o ar úmido entrando na saída do combustor, teremos esperado obter uma aproximação com a realidade e, consequentemente, uma melhor concordância com os resultados. Aqui nós temos as referências utilizadas no trabalho. Com isso, faço a finalização da apresentação do projeto de apresentação científica. Muito obrigado pela atenção até aqui.